Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. Antes de retomar a conversa com o meu amigo Herbert Passos Neto, sabe quem eu quero chamar? O C2 e o C1. Essas duas figuras, meus dois amigos, eles vão estar fazendo uma apresentação amanhã. Você vai saber aonde vai ser essa apresentação, mas eles é que farão o convite. Pode soltar aí, Cláudia. É dia 28, às 9 horas da noite. Você não pode perder. Show do Santo C2, lá no Que Frango. Ingresso à venda, sabe aonde? Comigo, reserva de mesa no 997-630967. Espero todos vocês. Que frango, eu adoro frango. Não basta ser um, tem que ser dois. Lógico! Estaremos lá então amanhã, dia 28, lá no Que Frango, assistindo e dando boas risadas com o C1 e o C2, né? Meus grandes amigos. Eu sei que a maioria do meu público também conhece. E olha, é difícil ver a apresentação dos dois, por isso corra, porque convites limitados. Deixa eu voltar a conversar com o Herbert Passos Neto aqui no Hora Geral. Herbert, um outro aspecto também que envolve todos nós brasileiros é com relação... amanhã, se não me engano, é o prazo final para que o governo federal continue a isenção do ICMF e ICMS dos combustíveis ou, de repente, tire a isenção e, lógico, nós sofreremos com aumento dos combustíveis. E o que eu achei interessante é que a Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, falou que não é o momento de cobrar, de tirar a isenção dos impostos, ou seja, criando até uma certa rota de colisão com o ministro da Economia, que é o Fernando Haddad. Afinal, você acha que a Gleisi vai ser ouvida pelo PT? Você acredita que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai continuar com a isenção do ICMS? Qual a sua análise? A Gleisi Hoffmann estava nervosa, hein? Olha, Douglas, eu concordo que não é o momento de mexer nisso agora, porque o mais prejudicado com isso tudo é sempre o pobre, né? Eu até estava vendo também na Folha de São Paulo a coluna da Miriam Leitão. É impressionante, né? A cara de pau que as pessoas têm de dizer que subir o preço dos combustíveis nesse momento seria a melhor alternativa, inclusive do ponto de vista ambiental, fiscal e tudo mais. Porque, teoricamente, né, ela fala do ponto de vista ambiental, porque, teoricamente, as pessoas iriam utilizar menos combustíveis, né? E alguns argumentam até que não é problema, porque o pobre não tem carro. Essas pessoas esquecem, Douglas, que o pobre anda de ônibus, né? O ônibus também é movido a combustível e todos os produtos são entregues movidos a combustíveis, né? Então, assim, embora parte desses combustíveis sejam diesel, né, e não necessariamente gasolina, sempre que a gente tem impacto em qualquer preço de combustível, Douglas, isso tem impacto em tudo que movimenta a sociedade, toda a cadeia de consumo e de produção, de entrega, tudo isso acaba sendo impactado. Até na inflação. Quem sofre mais, Douglas? Exatamente, isso impacta na inflação, impacta em tudo. Quem é o mais afetado, Douglas? É justamente o mais pobre. Então, esse governo precisa se decidir, né, se ele vai governar para os pobres ou não. Aí alguém pode argumentar também, mas o dinheiro é do imposto e o pobre paga o imposto do mesmo jeito. Pois é, só que o pobre não tem condições. Só que se você retirar esse subsídio da gasolina, né, dos combustíveis, e o preço subir um pouquinho, ninguém vai chegar para o pobre e falar assim, olha, meu caro, você não precisa mais pagar imposto. Você pode guardar no seu bolso. Não, ninguém vai falar isso. O povo vai continuar pagando o mesmo imposto e mais caro na gasolina. Então, a solução de certos liberais é com o João Amoedo, que vão dizer que é um absurdo, porque no fundo, o imposto também sai do bolso do pobre. O pobre vai continuar pagando o mesmo imposto. Lógico. Então, se chegasse e falasse assim, olha, vamos isentar o pobre de imposto. Você é pobre, você não vai mais pagar ICMS, você não paga um monte de imposto. E aí a gente também vai parar de dar subsídio nas coisas. Bom, de repente seria justo. Mas o fato é que todo mundo vai pagar a mesma coisa, mais o aumento. Então, não tem condição. Nesse momento, eu acho que a Gleisi está correta. E o Haddad, Douglas, sei lá, até hoje eu acho muito esquisito um sujeito que se declara inábil na questão de economia ser destinado aí para assumir esse ministério que ele assumiu. Eu não sei se quiseram simplesmente queimar o Haddad, porque a verdade é que assim, o Haddad não é uma figura tão identificada com o PT quanto parece. O Haddad ele é quase um Fernando Henrique jovem, digamos assim, se a gente for fazer uma análise do perfil dele. Ele não tem uma identificação com a base petista, com aquela base sindical, aquela base mais do Lula,
lulista, o Haddad não tem identificação com isso, né? Então, não sei até que ponto não colocaram o Haddad ali só para poder queimá-lo ou até fazer esse contraponto e levantar a bola da Glaze. Mas o fato é que, meu caro Douglas, subir o imposto, subir o combustível nesse momento, ou fazer qualquer tipo de subida de impostos, é um grande tiro no pé que esse governo estaria dando, né? Perfeito. Antes de agradecer o Herbert Passos Neto, vamos chamar meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Ele é o responsável da previsão do tempo e ele tem credibilidade. Ele é uma pessoa séria. Olá, meu amigo Celso Vernizzi. Olá, Douglas. Hora geral, é tempo instável pela frente. Já choveu e vai chover novamente com intensidade em alguns lugares. No fim de semana a gente teve chuva em alguns pontos com maior intensidade, aquilo que eu dizia. Começa a haver aquela instabilidade mais localizada que quando cai pode ser forte e também causar problemas. Mas serviu o sol do fim de semana para secar bem o solo. Felizmente na Baixada Santista, no litoral norte ainda choveu em alguns momentos. Situação de instabilidade, portanto, na terça-feira a qualquer momento. Guarda-chuvas à mão e precaução porque pode voltar a chover bem forte e agora na Baixada e no litoral sul como um todo também. Grande abraço, Douglas! Obrigado, Celso. Um abraço para você. Bom, Herbert Passos Neto, quero agradecer sua participação mais uma vez aqui no Hora Geral. Herbert, expectativa com relação ao mês de março e a gente não pode esquecer aquela música muito conhecida na interpretação de Elis Regina, na composição do Jobim, que são as águas de março fechando o verão, né? E a gente tem que se preocupar também que março ainda vai se iniciar. É verdade, Douglas. A gente já está, né? A gente está começando essa semana com um climinha meio de outono já, né? E essa chuvarada que a gente teve na semana passada foi a maior que a gente tem registrado aí. Talvez seja a maior da história. Eu não sei se foi a maior da história, se foi a maior dos últimos 70, 80 anos. Tem alguma coisa assim, mas foi uma chuva gigantesca. Então a gente já teve uma prévia do nosso outono. E precisamos nos preparar, né, Douglas? Então, as defesas civis, aí, as prefeituras, as autoridades políticas precisam ficar em alerta, porque, de fato, a gente quase sempre tem grandes chuvas em janeiro. Esse ano não tivemos tantas em janeiro, mas acabamos tendo aí em fevereiro. Né? Parece que choveu por tudo que não veio em janeiro, que costuma ter grande chuva, acabou vindo mais em fevereiro. E março é comum também que a gente tenha essas tragédias. Assim, é o ciclo, Douglas. Não dá para a gente dizer que ninguém sabe como funciona. Então, os políticos aí, nossas autoridades, aqui não vêm com esse papinho de que foi surpresa se algo acontecer, porque todo mundo sabe que todo ano tem o mesmo tipo de chuva e, claro, isso aumenta ou diminui de acordo com outros fenômenos. Laninha, El Niño, isso também varia quando essas chuvas estão mais localizadas no sul e no sudeste ou quando elas estão mais para o nordeste, né? Então, esses fenômenos também influenciam em ciclos mais longos, de 7, 10 anos. Então, Perfeito. não é novidade, todo mundo sabe como funciona, espero que as pessoas não passem por outra tragédia. Meu amigo Herbert Passos Neto, um abraço para você. Eu sei que você está corrido hoje, logo cedo liguei para o Herbert. Estou correndo, o Douglas tem uns agendamentos, um atendimento, isso que é importante. Um profissional respeitado que você é da sua área, um comportamento humano, como jornalista, é uma satisfação tê-lo aqui no Hora Geral. Um abraço para você, meu amigo Herbert Passos Neto. Obrigado, Douglas. Conte comigo aí para a gente fazer esses comentários aqui começando a semana. Um forte abraço, uma boa semana a todos. Amém. Bom, amigos, chegamos ao final de mais uma edição da Hora Geral. Conversamos com Herbert Passos Neto, ele que é jornalista e especialista em comportamento humano, né, discutindo temas importantes. Esses temas, como todos os temas que nós levamos aqui no Hora Geral, têm um intuito de provocar em você, amigos do Hora Geral, né, a realidade dos fatos. Como o próprio Herbert falou, pode ser que você não aceite a ideologia política de algum político, algum representante, mas a necessidade de você dialogar, né? Se expressar, se posicionar, né? Este é o diálogo que nós precisamos travar na sociedade, né? E lógico, nós do Hora Geral queremos sempre o melhor para todos nós que moramos aqui na região metropolitana da Baixada Santista. Amanhã tem mais. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau, pessoal. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. RM Contabilidade e Auditoria. Seus números tratados com eficiência. E Unimed Santos. Plano de saúde que cuida de você o tempo todo.